Bem-vindos ao sexto dia da nossa jornada em ciência de dados em Python. Estou animado para guiá-los pelo que pode ser a lição mais prática até agora. Hoje vamos transformar dados brutos em insights acionáveis usando as bibliotecas mais poderosas do Python. Ao final desta sessão, você terá construído seu primeiro modelo completo de aprendizado de máquina. Antes de começarmos, quero apresentar um recurso gratuito incrível do Google chamado Colab. Em vez de nos preocuparmos com instalações na sua máquina local, usaremos o Google Colab, que vem com tudo pré-instalado, incluindo seu próprio assistente de inteligência artificial chamado Gemini. Você pode acompanhar a lição de hoje aqui no meu caderno Colab compartilhado, onde pode ver o código e os resultados em tempo real. Sinta-se à vontade para copiá-lo para sua conta e experimentar. Deixe-me mostrar nosso roteiro para hoje. Veja o que vamos construir juntos hoje. Estamos criando um pipeline abrangente de análise de dados, passo a passo, que abrange todo o fluxo de trabalho da ciência de dados, do início ao fim. Primeiro, dominaremos o carregamento de dados lendo arquivos CSV e explorando estruturas de conjuntos de dados. Em seguida, nos aprofundaremos na limpeza de dados, lidando com aquelas incômodas duplicatas, valores ausentes e conversões de tipo de dados que todo cientista de dados encontra. Em seguida, criaremos visualizações impressionantes usando Matplotlib, Seaborn e Plotly. Realizaremos análises estatísticas com testes de hipóteses usando testes T. E, por fim, construiremos e avaliaremos um modelo de regressão para prever preços de imóveis. Isso não é só teoria, pessoal. Trabalharemos com dados reais de moradias na Califórnia e construiremos um modelo preditivo que poderá ser usado em aplicações reais. Então, vamos começar. Primeiro, precisamos instalar todas as bibliotecas necessárias. Aqui está a lista completa do que importaremos hoje. Para manipulação de dados, usaremos o Pandas. Pense nele como o Excel, mas turbinado com recursos de programação. Usaremos o Pandas para carregar, limpar e transformar conjuntos de dados, manipular a validação de dados, remover duplicatas e gerenciar valores ausentes. Para computação numérica, usaremos o NumPy para operações matemáticas e manipulação de matrizes. É a base que torna todo o resto possível. Para visualização, temos três ferramentas poderosas. Matplotlib para criar gráficos e tabelas estáticas com qualidade de publicação. Seaborn para visualizações estatísticas atraentes com código mínimo, torna gráficos complexos incrivelmente fáceis. E Plotly para gráficos e painéis interativos prontos para a web com os quais seus usuários podem interagir. Para aprendizado de máquina, usaremos o scikit-learn para construir e avaliar modelos preditivos. E para testes estatísticos, usaremos o ICPY para testes de hipóteses e análises estatísticas, incluindo cálculos de R², interpretação de coeficientes e métricas de desempenho. Agora vamos começar com a etapa 1, carregamento de dados e exploração inicial. É aqui que todo projeto de ciência de dados começa. A maioria dos projetos de ciência de dados do mundo real começa com o carregamento de dados de arquivos externos, normalmente arquivos CSV. Deixe-me mostrar como isso funciona. Neste exemplo, estou simulando dados CSV que representam informações do produto. Em um projeto real, você simplesmente usaria pandas.read_csv com o nome do seu arquivo. Observe como estamos criando um objeto semelhante a um arquivo a partir dos nossos dados de string e, em seguida, lendo-o com o Pandas. Isso nos dá um data frame, a estrutura de dados primária do Pandas. Ao executar este código, você verá a confirmação de que os dados foram carregados com sucesso, juntamente com as dimensões do conjunto de dados. Antes de analisar qualquer dado, você deve sempre explorar sua estrutura. É como conhecer seus dados antes de começar a trabalhar com eles. Veja como fazemos a exploração inicial. Usamos o .head para exibir as primeiras linhas, verificamos as dimensões do conjunto de dados com o .shape e usamos o .info para obter os tipos de dados e informações sobre valores ausentes. Esses três métodos informarão quase tudo o que você precisa saber sobre a estrutura do seu conjunto de dados. Veja como fica a saída. Você pode ver os dados do nosso produto com IDS, nomes, preços e datas de lançamento. O conjunto de dados tem 8 linhas e 4 colunas, e podemos ver que a coluna launch_date tem um valor ausente. Lembre-se destes métodos principais de exploração.
O ponto de cabeça mostra as primeiras linhas, o ponto de forma fornece as dimensões, o ponto de informação fornece os tipos de dados e o uso de memória, e o ponto de descrição fornece resumos estatísticos para colunas numéricas. Agora passamos para a etapa 2, limpeza e preparação de dados. Esta costuma ser a parte mais demorada de qualquer projeto de ciência de dados, mas é absolutamente crucial. Dados do mundo real frequentemente contêm duplicatas que podem distorcer seriamente sua análise. Vamos ver como lidar com elas. Primeiro, verificamos se há duplicatas usando o método duplicated e, em seguida, as removemos com drop underline duplicates. Observe como usamos em place igual true para modificar o data frame original em vez de criar uma cópia. Em nosso exemplo, encontramos e removemos uma linha duplicada. Dados limpos são essenciais para uma análise precisa. Dados ausentes são inevitáveis em conjuntos de dados do mundo real. Veja como lidar com isso estrategicamente. Primeiro, identificamos os valores ausentes usando o ISNA e, em seguida, definimos uma estratégia para preenchê-los. Neste caso, estamos preenchendo as datas de lançamento ausentes com a data mais comum em nosso conjunto de dados. Existem muitas estratégias para lidar com dados ausentes, e sua escolha depende do contexto. Após o preenchimento, confirmamos que todos os valores ausentes foram tratados. Esta etapa é crucial. Você não quer surpresas mais tarde na sua análise. Ao lidar com valores ausentes, você tem várias estratégias. Para dados numéricos, você pode usar a média, a mediana ou a moda. Para dados categóricos, use a moda ou crie uma categoria desconhecido. Para séries temporais, considere o preenchimento progressivo ou a interpolação. E para dados críticos, você pode optar por remover completamente as linhas com valores ausentes. A conversão do tipo de dados é outra etapa crucial. Você precisa garantir que seus dados tenham os tipos corretos para uma análise adequada. Aqui estamos convertendo datas de string em objetos de data e hora reais. Isso permite que o Pandas entenda que se trata de datas e não apenas strings de texto, o que permite operações e análises específicas de data. Observe como o tipo de dados de launch_date mudou de object para datetime64. Essa mudança aparentemente pequena libera recursos poderosos de análise de data e hora. A etapa 3 é a agregação de dados, onde transformamos e resumimos nossos dados para revelar padrões e insights. A criação de novos recursos ou agregados frequentemente revela padrões ocultos nos seus dados. Esse processo é chamado de engenharia de recursos. Aqui extraímos o nome do mês da nossa data de lançamento e, em seguida, agrupamos por mês para calcular os preços médios. Esse tipo de agregação geralmente revela padrões ou tendências sazonais que não eram óbvios nos dados brutos. Nossa agregação revela padrões interessantes nos preços dos produtos por mês. Esse tipo de informação pode embasar decisões de negócio sobre quando lançar novos produtos. O NumPy fornece operações de matriz poderosas que são essenciais para a computação numérica em ciência de dados. Aqui, criamos um array aleatório de 3×4 e demonstramos os principais conceitos do NumPy. Examinamos o formato e o tipo de dados do array. Realizamos o fatiamento do array para extrair subconjuntos e aplicamos funções matemáticas como raiz quadrada em todo o array de uma só vez. Esta saída demonstra o poder do NumPy. Observe como podemos aplicar a função de raiz quadrada a todo o array em uma única operação. Isso se chama vetorização e é muito mais rápido do que processar cada elemento individualmente. Estes conceitos NumPy são fundamentais. A transmissão permite operações em matrizes de diferentes formatos. A vetorização permite aplicar operações a matrizes inteiras de uma só vez. O fatiamento usa a sintaxe start, stop, step para extrair subconjuntos. E as funções universais fornecem operações matemáticas otimizadas para matrizes. Este visual demonstra as operações de matriz NumPy em ação, mostrando a matriz original, operações de fatiamento, funções matemáticas e aritmética de matriz. Agora chegamos à etapa 4, domínio da visualização de dados. É aqui que seus dados realmente ganham vida. Matplotlib é sua biblioteca ideal para criar visualizações estáticas com qualidade de publicação.
Este código cria um gráfico de barras profissional mostrando os preços médios dos produtos por mês de lançamento. Observe como definimos o tamanho dos números, adicionamos cores, incluímos rótulos e títulos adequados. Giramos os rótulos dos meses para facilitar a leitura e adicionamos uma grade para facilitar a leitura dos valores. O gráfico resultante mostra claramente as variações de preços por mês. Abril e maio apresentam os preços médios mais altos, enquanto fevereiro apresenta os mais baixos. Esse tipo de visualização torna os padrões imediatamente óbvios. Veja como é esse gráfico de barras profissional. Observe o estilo limpo, os rótulos claros e a grade que facilita a leitura dos valores. Para ter sucesso com o Matplotlib, lembre-se de definir tamanhos de figuras apropriados, usar títulos descritivos e rótulos de eixo, aplicar esquemas de cores consistentes, adicionar grades para melhor legibilidade e girar rótulos quando necessário para evitar sobreposição. O Seaborn é perfeito para explorar relações estatísticas em seus dados com gráficos bonitos e de aparência profissional. Aqui estamos criando um gráfico de regressão usando o conjunto de dados de habitação da Califórnia. Isso mostra a relação entre a renda média e o valor dos imóveis. Observe como o Seaborn calcula e exibe automaticamente a linha de regressão e o intervalo de confiança. Este gráfico de regressão revela uma clara correlação positiva. À medida que a renda aumenta, o valor dos imóveis também tende a aumentar. Os pontos dispersos mostram pontos de dados individuais, enquanto a linha de regressão vermelha mostra a tendência geral. A área sombreada representa o intervalo de confiança, indicando nossa incerteza quanto à relação exata. Aqui está o belo gráfico de regressão criado pelo Seaborn. Você pode ver a relação clara entre renda e valor dos imóveis, com a linha de regressão e o intervalo de confiança calculados e exibidos automaticamente. As vantagens do Seaborn incluem cálculos estatísticos automáticos, como linhas de correlação e intervalos de confiança, lindas paletas de cores padrão, fácil manipulação de dados categóricos e integração perfeita com o Pandas Data Frames. O Plotly cria visualizações interativas prontas para a web com as quais os usuários podem realmente interagir. Este código cria um gráfico de dispersão interativo que é essencialmente um mapa de dados habitacionais da Califórnia. Usamos longitude e latitude para posicionamento, codificamos por cores de acordo com o valor dos imóveis, dimensionamos os marcadores de acordo com a população e incluímos informações de foco. O resultado é uma visualização rica e multidimensional. Este mapa interativo mostra dados habitacionais da Califórnia em múltiplas dimensões simultaneamente. O posicionamento geográfico cria uma visualização semelhante à de um mapa, e a intensidade da cor representa os valores dos imóveis. Quanto mais escuro, mais caro. O tamanho do marcador indica a população, e você pode passar o mouse sobre os pontos para ver os valores exatos. O padrão mostra claramente áreas costeiras caras, como São Francisco e Los Angeles, em comparação com regiões do interior mais acessíveis. Na versão interativa, você pode ampliar regiões específicas, percorrer o estado e passar o mouse sobre os pontos para obter informações detalhadas. Outro ótimo recurso do Plotly é a fácil implantação na web para integração com aplicativos web. A etapa 5 nos leva à análise estatística e teste de hipóteses, onde vamos além da descrição para a inferência estatística real. O teste T independente nos ajuda a determinar se dois grupos têm médias significativamente diferentes. Isso é fundamental para a tomada de decisões baseada em dados. Aqui, criamos dois grupos amostrais com médias ligeiramente diferentes e realizamos um teste T independente. O teste nos fornece uma estatística T e um valor P, que usamos para determinar se a diferença é estatisticamente significativa. Neste exemplo, nosso valor P é essencialmente zero, o que significa que a diferença entre nossos grupos é altamente significativa estatisticamente. Isso seria uma forte evidência de que os grupos são genuinamente diferentes, não apenas devido à variação aleatória. Compreender esses conceitos estatísticos é crucial. A estatística T mede a diferença entre as médias dos grupos em relação à variabilidade dentro dos grupos. O valor de P nos indica a probabilidade de observar essa diferença por puro acaso. Normalmente, usamos um nível de significância de 0,05, o que significa que aceitamos uma chance de 5% de falsos positivos. Nossa hipótese nula pressupõe que não haja diferença entre os grupos.
Agora chegamos à etapa 6, aprendizado de máquina e modelagem preditiva. É aqui que construímos modelos que podem fazer previsões sobre dados novos e inéditos. Vamos construir um modelo de regressão para prever o valor dos imóveis na Califórnia com base em vários recursos, como renda, idade do imóvel e características de localização. Primeiro, definimos nossas características. Estas são as variáveis que usaremos para fazer previsões. Em seguida, definimos nossa variável-alvo, o que queremos prever. Em seguida, dividimos nossos dados em conjuntos de treinamento e teste. Isso é crucial porque precisamos testar nosso modelo em dados que ele não viu durante o treinamento. Nosso conjunto de dados é dividido em mais de 16.000 amostras de treinamento e cerca de 4.000 amostras de teste. Esta divisão de 80 a 20 é padrão em aprendizado de máquina. Agora treinamos nosso modelo para aprender a relação entre nossos recursos e os preços dos imóveis. Criamos um modelo de regressão linear, treinamos com nossos dados de treinamento, fazemos previsões com base em nossos dados de teste e avaliamos o desempenho usando o R². Também examinamos os coeficientes do modelo para entender como cada característica afeta os preços dos imóveis. Nosso modelo atinge um R² de cerca de 0,51, o que significa que explica 51% da variância nos preços dos imóveis, o que é bastante bom para um modelo linear simples. Os coeficientes nos dizem que a renda média tem um efeito positivo mais forte sobre o valor dos imóveis, enquanto a idade do imóvel tem um pequeno efeito negativo. Ao avaliar modelos, lembre-se destas métricas principais. O R² mostra a proporção da variância explicada. Quanto maior, melhor. Os coeficientes mostram o quanto cada característica impacta a previsão. O erro quadrático médio mede a diferença média quadrática entre as previsões e os valores reais, e a validação cruzada fornece uma avaliação mais robusta usando múltiplas divisões de treinamento e teste. Deixe-me mostrar agora um painel abrangente resumindo todos os resultados da nossa análise do dia 6. Este painel de resumo de resultados reúne tudo o que realizamos hoje. Ele mostra o progresso da limpeza de dados, de 8 linhas originais para 7 linhas limpas após a remoção de duplicatas e o tratamento de valores ausentes. O desempenho do nosso modelo teve um R² de 0,51, o que significa que explicamos 51% da variação do preço dos imóveis. O gráfico inferior esquerdo mostra a análise da importância dos recursos. Descobrimos que a renda média tem o efeito positivo mais forte. E no gráfico inferior direito, nossos resultados de testes estatísticos mostrando diferenças significativas entre os grupos. Este painel demonstra o poder de combinar diversas abordagens analíticas, limpeza, visualização, estatística e aprendizado de máquina para obter insights abrangentes dos dados. Deixe-me resumir o fluxo de trabalho completo que abordamos hoje. Aqui está nosso fluxo de trabalho completo de ciência de dados visualizado como um fluxo de processo. Começamos com o carregamento de dados, passamos pela exploração e limpeza, realizamos a engenharia de recursos, criamos visualizações, conduzimos análises estatísticas, construímos modelos de aprendizado de máquina, avaliamos seu desempenho e, por fim, implementamos nossos insights. Aqui estão as principais conclusões da sessão de hoje. Comece sempre com a exploração. Você precisa entender seus dados antes de analisá-los. Faça uma limpeza completa, lidando com duplicatas, valores ausentes e tipos de dados. Visualize tudo, pois os gráficos revelam padrões que os números por si só não conseguem mostrar. Teste suas hipóteses usando métodos estatísticos para validar suposições. Construa iterativamente, começando com algo simples e adicionando complexidade gradualmente. E sempre avalie rigorosamente, testando seus modelos em dados nunca vistos. Agora que você domina esses fundamentos, aqui estão alguns tópicos avançados para explorar em seguida. Considere mergulhar na seleção de recursos para escolher as variáveis mais importantes, validação cruzada para avaliação de modelo mais robusta, métodos de conjunto que combinam vários modelos para melhor desempenho, aprendizado profundo com redes neurais para reconhecimento de padrões complexos, análise de séries temporais para dados ao longo do tempo e testes A/B para design experimental em decisões de negócios. Antes de encerrarmos, deixe-me compartilhar algumas dicas práticas para o sucesso da ciência de dados.
Aqui estão as melhores práticas que serão úteis em sua jornada na ciência de dados. Documente tudo usando comentários e células de Markdown. Use o controle de versão com o JIT para rastrear suas alterações. Garanta análises reprodutíveis definindo sementes aleatórias e salvando resultados intermediários. Desenvolva conhecimento de domínio para entender o contexto de negócios por trás dos seus dados. E sempre considere as implicações éticas, estando ciente de vieses e imparcialidade em seus modelos. Além disso, esteja ciente dessas armadilhas comuns que podem inviabilizar seus projetos. Evite vazamento de dados nunca usando informações futuras para prever o passado. Cuidado com overfitting, onde os modelos memorizam em vez de generalizar. Lembre-se de que correlação não implica causalidade. Certifique-se de que seus dados representem a população que você está estudando para evitar viés amostral, e não ignore valores discrepantes, pois valores extremos podem impactar significativamente seus resultados. E isso nos leva ao fim da nossa jornada abrangente de ciência de dados. Parabéns! Você acabou de concluir uma jornada intensiva pelo fluxo de trabalho essencial da ciência de dados usando Python. Agora você tem as habilidades práticas para carregar e explorar qualquer conjunto de dados, limpar e preparar dados para análise, criar visualizações atraentes que contam histórias, realizar testes estatísticos de hipóteses para validar suas suposições, construir e avaliar modelos de aprendizado de máquina e interpretar resultados para comunicar descobertas significativas. Essas habilidades formam a base da ciência de dados moderna e serão úteis tanto para a análise de métricas de negócios, a realização de pesquisas acadêmicas quanto para o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial. A chave agora é continuar praticando com diferentes conjuntos de dados e, gradualmente, abordar problemas mais complexos à medida que você desenvolve sua expertise e intuição. Lembre-se, ciência de dados é tanto uma arte quanto uma ciência. As habilidades técnicas que você aprendeu hoje fornecem as ferramentas, mas desenvolver a intuição sobre dados e aprender a fazer as perguntas certas, isso vem com a experiência e a prática. Cada conjunto de dados tem uma história para contar, e agora você tem as habilidades para desvendá-las. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada pelos fundamentos da ciência de dados em Python. Espero que você se sinta capacitado e animado para aplicar essas habilidades em seus próprios projetos. Seja analisando dados de vendas para o seu negócio, explorando questões de pesquisa ou construindo modelos preditivos para a tomada de decisões. Agora você tem uma base sólida para construir. Continue experimentando, continue aprendendo e, o mais importante, continue fazendo perguntas curiosas sobre os dados ao seu redor. O mundo está cheio de dados esperando para serem explorados, e agora você tem as ferramentas para explorá-los. Até a próxima, boas análises e lembre-se, todo especialista já foi um iniciante. Você está no caminho certo.